Ei, gente, muito boa noite. Estamos aqui ao vivo no Gustavo Lopes e você, aguardando o nosso convidado de hoje, que é o Robson Robigol, que já entrou. Muito boa noite, Robson. Robson, me dá um oi para eu poder te chamar, ou então... Isso, boa. Que já nos convidou aí para entrar ao vivo. Hoje nós vamos falar, vai ser um tema super legal. O Robson, ele que é um torcedor profissional, já teve em várias Copas do Mundo, vários Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos, Eurocopa. Eu tive o prazer de estar com ele no Mundial da Rússia, foi divertidíssimo, eu te falo que foram alguns dos melhores dias da minha vida. E boa noite, Robson, que legal falar com você, que saudade de você, como é que você tá? Fala, Gustavão, tudo bom, meu querido? Tudo tranquilo? Já começa falando que sou torcedor profissional, né? Gostou, Quero né? ver. Pô, gostei, quero arrumar patrocínio com isso, porque quem sabe se a gente é profissional, a gente é remunerado, né? Então Acho a ideia é justo, muito. acho justo. A ideia seria muito boa isso, eu virar um torcedor profissional aí. Tudo bom, meu amigo? Bom te ver aí, bom ver os teus seguidores. Pô, ele hoje tá batendo a meta 10 mil seguidores, hein? Você Olha, viu? Eu até depois tenho que rapaz! fazer um cardzinho agradecendo a galera aí. Olha, tem gente doida nessa vida, hein? 10 mil malucos aí que estão 10 seguindo a mil gente. malucos aí, é bom. Agora é a hora de dobrar a meta, né? Não tinha meta fixada, agora vamos dobrar essa meta aí. Mas eu só de eu não baixar, já estou satisfeito. Agora eu fico pensando, gente, se eu escrever muita merda, o povo deixar de me seguir, eu vou perder. Agora eu tenho que manter a galera. Não, Aqui, vem deixar cá. de seguir é natural, né? Vamos Eu lá. lembro que quando a gente estava na Rússia, você falou um negócio muito legal e aí eu quero confirmar essa história. Quando você casou, ficou combinado que todas as Copas do Mundo e todos os Jogos Olímpicos você estaria livre para poder participar. Tem isso mesmo? Olha, os Jogos Olímpicos aí já é uma extensão de um contrato de casamento feito pelo teu adendo, né? Mas as Copas do Mundo é cláusula pétrea aqui em casa, vou chamar a patroa aqui para participar, se deixar. Mas Copa do Mundo é em conteste. Copa do Mundo é presença garantida. Temos plano aí de levar a família na Copa do Mundo dos Estados Unidos, mas seja eles indo ou não, a minha presença em Copa, se Deus quiser, ele há de querer, como diria o manezinho da ilha aqui de Florianópolis, devemos estar em todas elas sim. E assim esperamos, né? A sua primeira Copa foi em 2006. Minha primeira Copa foi em 2006, com um grupo de amigos aqui de Floripa, da onde vem essa camisa da Croácia. A primeira experiência com amigos, fazendo amigos do outro lado do mundo. E a alegria de vestir essa camisa hoje ela é dupla, né? Ela é lembrar da Copa de 2006, das amizades que a gente fez e ver que ela ainda serve na gente. Então, olha, isso é uma coisa muito boa também. Eu tô te achando fininho, depois você vai contar esse segredo pra gente aí. E A eu culpa, tô na a culpa é luta da aqui quarentena, isolamento, ficar em casa trancado com a mulher, a gente não sabe cozinhar, a gente passa fome. Então, a única saída é beber. Aliás, ô Gustavão, tua live pode ter bebida, né? Não estamos sendo Claro que fiscalizados pelo pode. Conar Eu tô aí. aqui, mas eu sou igual o sertanejo. Eu tô de Brahma. De Brahma, duplo Brahma malte. duplo malte. Rapaz, sabe o que eu tenho aqui? Peguei um vinho especial para a live de hoje. Um vinho do Peru. A gente Olha tá com... só. Peruano, veio do último Pan-Americano que eu estive lá e trouxe na mala, como sempre, uns vinhos da região. Com meu eterno amigo aí, Luciano Ostins, que está sempre presente nos eventos esportivos. Trouxemos na mala, cada um na sua mala, aí uns vinhozinhos. Estamos num exemplar muito bom do vinho peruano. O Surpresa Luciano boa, tá surpresa sumido grata. também, tá trabalhando demais, né? Ele tá em Trabalhando Floripa demais. ou tá no Rio? O Luciano está em Floripa, acredita, há 4 meses já. É muito desgastante essa rotina de ter que trabalhar remoto numa instituição tão importante, né, como o Comitê Olímpico Brasileiro. O Luciano, Mas para ele quem não está conhece, é diretor jurídico do COB, do Comitê Olímpico do Brasileiro. COB, exatamente. E acredito que ele está remoto aí por causa dessa pandemia, essa questão de voos, todos o COB estava tudo remoto. Acredito que ele está assim também até hoje. Então vamos lá. A galera que tá Vamos assistindo, a lá. gente tá vendo que o pessoal tá chegando e tal. Clica aqui o Arthur voltou a prestigiar a gente. Clica aqui embaixo, no aviãozinho, convida seus amigos, mandem perguntas, mandem comentários. Esse espaço aqui é nosso. Então, a sua primeira Copa do Mundo foi em 2006. Você já era casado ali? Primeira Copa do Mundo, 2006, eu não era casado. Eu era solteiro ainda, namorava outra pessoa e que não é minha esposa hoje, mas Então ainda era começou solteiro antes do naquela época. casamento. Começou antes do casamento, A minha atração por Copas, ela veio num momento uma situação interessante, porque eu tenho um amigo que é meu cliente há 15 anos já, na advocacia, e ele vai a todas as Copas desde 78, se não me engano. Uau. Então, e a gente sempre conversando ali, ele mais velho que eu, né, e ele, a paixão dele por Copas, e eu acho que aquilo foi passando para mim, e até que resolveu um grupo de amigos aqui organizar a ida para a Copa 2006, e aí iniciou essa
essa paixão, né? Eu digo que é uma cachaça, porque depois que o cara vai na primeira, o cara quer ir a todas, e tem gente, e o que eu fico mais feliz, tem gente que gostou da Copa do Mundo no Brasil. E eu digo, Copa do Mundo no Brasil não foi uma Copa do Mundo, não se compara, foi um evento esportivo. Mas quem já gostou da Copa do Mundo no Brasil, imagina se faz uma Copa do Mundo na Europa. Imagina se pega uma Copa num país mais organizado, assim, aí realmente se apaixona. Pois é, depois eu até quero falar com você da expectativa pro Catar, mas vamos voltar. Aí Vamos na lá. Alemanha foi um grupo de amigos, vocês alugaram um motorhome. Rapaz, na Alemanha é coisa de louco. Nossa, deixa eu baixar aqui ó, nossas perguntas aí. A Alemanha foi uma coisa de maluco, tá? Aquela coisa de maluco, adolescente, não mais adolescente, 26 anos já, né? Começamos a programar, alugamos um motorhome para 6 pessoas, fomos em 6 amigos aqui de Floripa, passamos 32 dias dentro do motorhome, de menos de 20 metros quadrados, digamos aí. Rodamos a Europa inteira, 9 países, entre o jogo Fizeram e o outro. quantos? Nós éramos em 6. 6 em 20 metros quadrados do motorhome. Mais ou menos isso, um pouco maior do que o meu escritório aqui, um motorhome com 2 camas de casal, um beliche ao fundo, um banheiro e 32 dias aí, 6 homens ali dentro. Com 9 países percorridos, mais de, sei lá, não lembro quantos mil quilômetros agora, mas foi uma aventura de começo de vida aí, interessante. E vocês acompanharam a Copa toda, da Alemanha toda? Foram da abertura à final? A gente ficou da abertura até a final, tá? O que a gente faz? Ficou 32 dias lá, né? Chegamos antes da abertura e voltamos no dia seguinte à final. O que a gente fazia entre um jogo e outro? A gente pegava o motorhome e tocava para algum lugar para conhecer. Então o Brasil estreou em Berlim e depois jogava em Munique. O que a gente fez? Descemos a Praga, passamos uns dias em Praga lá, conhecendo toda a cultura de Praga, e depois descemos para Munique para acompanhar um outro jogo. E você estava naquele fatídico jogo do Brasil com a França? Tava dentro do estádio, na cadeira 1, fileira 1, ali atrás do gol onde tomou o gol. Verdade? Esse jogo é assim, ao mesmo tempo que ele é traumatizante, ele tem uma história engraçada desse jogo aí. Eu tava sozinho, meus amigos não entraram no estádio desse jogo, só eu que tinha comprado ingresso pelo site da FIFA. E tava sozinho lá no estádio, e na Copa da Alemanha tu comprava tua cerveja e ia pro teu lugar assistir. Para tu levar tua cerveja, tu pagava €1 a mais no copo, né? E aí, normal, muito comum lá, né? Depois tu devolve o copo e pega o teu €1 de volta. Vem um intervalo, eu cato 4 cervejas e vou pro meu banco lá assistir. O Brasil acaba perdendo, aquele clima de tristeza todo. Pô, a gente vai embora puto da cara da arquibancada. Quando eu tô saindo do estádio, né? Putz, lembrei, meus €4. Rapaz, não vou deixar para trás, né? Voltei para pegar meus copos. E todo mundo teve a mesma ideia que eu ia embora abandonando os copos lá. Eu peguei o meu copo do meu vizinho, do outro vizinho, tarará. Lá fui eu com quase €100 embora para casa lá, sensacional. Mentira, você juntou €100? Cara, tava ali os copos, todo mundo foi embora e abandonou os copos como lixo. E, na verdade, esses copos na Alemanha tu devolve para receber teu €1 de volta. Lá chega eu com 2 pilhas no bar, tá aqui os copos, e não foi tão triste assim sair, porque eu saí com dinheiro no bolso ainda mais. €100 hoje são R$600. Exatamente, uma das histórias engraçadas da Copa do Mundo é essas da história dos copos aí, né? Muito interessante. E como é que vocês faziam entre uma sede e outra? Como é que era banho no motorhome? 6 homens? Cara, assim, ó, vamos lá, regra básica, não podia usar o banheiro do motorhome. Regra básica, né? Nem pra mijar, nem pra cagar? Nem número 1, nem número 2. Número 1, eventualmente, num ferrinho ali, num esquenta, mas número 2, nem pensar, porque ficaria inviável, né? Até porque a gente usou o banheiro do motorhome para fazer de armário. Então nós jogamos as malas ali dentro. Mas a Alemanha, já naquela época, tinha uma estrutura sensacional, e hoje tem melhor ainda, que andar de motorhome na Alemanha não é igual andar no Brasil. Pô, lá os postos de gasolina têm estrutura de banheiro melhor do que os nossos hotéis aqui de interior para tu tomar banho. Então tu depositava lá o teu €1, ficava lá 2, 3, 5 minutos tomando banho, entendeu? Saía com estrutura para fazer suas refeições, alimentação, os campings sensacionais, assim. Então era muito fácil andar de motorhome na Alemanha. E, inclusive, quando tu parava num determinado estacionamento para dormir, tu acordava com 20, 30 motorhomes ao teu lado. Sabe? Teve uma outra situação boa da história dos motorhomes. Os motorhomes são todos iguais, basicamente, né? Como é muito comum alugar motorhome, tem vários, né? Se não me engano, foi em Dortmund, num jogo. Nós saímos do estádio, evidentemente todos animados pelo fim da partida, todo mundo perdido. Teve um colega meu que ele levou quase 2 horas para encontrar um motorhome no estacionamento que tinha mais de 600 motorhomes. Puta! Entrou em motorhome errado, quase dormiu num... Olha,
é sensacional. As histórias do motorhome da Alemanha daria uma live inteira só falando de motorhome. Só falando do que aconteceu nesses 20 metros quadrados. Sensacional, sensacional. E aí, 2006 Copa da Alemanha, 2008 2010, Jogos Olímpicos de Pequim. 2008 Jogos Olímpicos de Pequim. Essa é um ponto fora da curva aí. Porque parece que você vai de última hora, né? Exatamente. Eu não tinha perspectiva de Jogos Olímpicos, tá? Não é... eu costumo dizer, hoje em dia eu falo isso muito claramente, Jogos Olímpicos não se compara a uma Copa do Mundo. Copa do Mundo é algo que só existe lá. O torcedor de futebol é extremamente animado. Tu estivesse lá na Rússia, tu viu como é que é, a cidade para. O futebol na Europa, Você na respira região... futebol, né? Cara, Na primeira fase tem 3 jogos no dia. a cidade respira futebol, né? Os bares respiram futebol, o comércio respira futebol. Cara, é sensacional uma Copa do Mundo. As cidades literalmente param. E Jogos Olímpicos, não. Não existe torcedor de vôlei. Com um abraço pro Kid aí que tá nos assistindo. Kid, ninguém torce pro teu esporte, tá? A gente vai lá no máximo pra torcer pro Brasil, né? Ninguém torce pro judô ou torce pra natação. A família, os amigos talvez estejam lá. Então, assim, ela é muito mais fria do ponto de vista do torcedor. Na China, pior ainda. Né? O que aconteceu em 2008? Eu não estava programado para ir. Uma semana, 15 dias antes, o Luciano, esse nosso amigo, me liga: Robson, vamos para a China. Ele não era advogado do COB, nada disso. Ele trabalhava com esporte, era um advogado da área esportiva, como nós somos hoje. E a gente sempre gostou dessa área, né? Vamos para a China? Eu respondi: pô, não dá, não me programei para isso. Não. Consegui aqui uma passagem barata, Emirates, um hotel bom, ingresso, tudo certinho, por um preço muito bom, mas muito bom mesmo, assim. Eu falei assim, pode emitir que estamos indo. Convidamos um outro amigo nosso, o Giovanni, e acabamos indo nós 3 passar 18, 20 dias lá na China também, uma coisa desafiadora total, assim, outra cultura, outro tipo de eventos. Vocês ficaram lá os jogos inteiros, 18 dias, deu para pegar os... Não acredito que a gente ficou jogos inteiros, não. Nós chegamos após a abertura e voltamos um pouco antes, alguma coisa assim, eu não me recordo muito bem, mas assistimos bastante eventos nesse meio período aí. Chegamos aí, desculpa aí, chegamos a presenciar não presenciar o julgamento, mas conhecer a estrutura do CAIS, que hoje muito se fala no CAIS, Tribunal Arbitral, né, na Corte Internacional do Esporte. Agora tu imagina isso em 2008, 12 anos atrás, entendeu? O Luciano até conseguiu uma credencial, ele já advogava para uma federação esportiva aqui, uma confederação, e tentou conseguir uma credencial. A gente bateu lá no hotel onde estava a sede do CAIS, o hotel todo lacrado, segurança 100%. Porque montaram uma estrutura do CAS específica para os Jogos Olímpicos. O CAS nos Jogos Olímpicos, a Corte Arbitral do Esporte, para quem não conhece, nos Jogos Olímpicos, eles montam um tribunal lá, uma estrutura lá, dentro do hotel, fecha tudo, para eventual problema, ele julgar lá na hora e ter a solução ali do litígio. Não dá para esperar 2, 3 meses e acabar os Jogos Olímpicos, né? Nós fomos lá conhecer. O hotel todo fechado. Mas qual é a melhor credencial para entrar no lugar que está todo fechado? Ser brasileiro, né? Ser brasileiro. Óculos escuros na cara, empina o nariz e vamos embora. Se ninguém barrar a gente, confiança. Se ninguém barrar a gente, vamos lá. Fomos entrando, pedindo licença, evidentemente, né? Nada de invasão, nada disso. Mas chegamos na sala do CAIS, o secretário-geral do CAIS, o Mark, se não me engano, olha pra gente, a gente se apresenta. Vocês meteram ternão, óculos escuros e foram? Eu tava de camisa polo, normal, bermuda, e fomos embora. Óculos escuros. E chegando lá, nos apresentamos para eles. Nós somos do Brasil, somos advogados, trabalhamos com esporte, queremos conhecer a estrutura. O alemão arregala o olho, tipo assim, o que vocês estão fazendo aqui? Como é que vocês deixaram vocês entrar aqui, né? E nos conhece nosso jeito, né, Gustavo? A gente vai indo e aí nos apresentou toda a estrutura, sala de julgamento, sala de sessão. Pedimos para acompanhar um julgamento. E aí ele falou, não, aí já é demais, né? Aí já é demais, já não deviam nem estar aqui. Participar de um painel é impossível, né? Mas foi muito legal, foi uma experiência legal de a gente conhecer a estrutura, que era muito distante para nós naquela época, né? 12 anos atrás. Pequim foi a consagração do César Cielo, né? Quando ele ganhou a medalha de ouro. Pequim é Cielo, Pequim é maior imagem, o salto triplo. Isso mesmo também, a consagração. Um momento muito especial, assim, também para o Luciano, que tinha advogado para ela numa questão anterior de doping. Então, a Pequim é um jogo de muito sucesso para o Brasil, né? Muito legal. Nós vimos várias das medalhas que o Brasil estava conquistando. O atletismo, quando a Maureen ganha, nós estávamos no estádio à tarde e ela ganha à noite, assim, por alguma questão de hora, a gente não estava na final ali do atletismo, mas, pô, foi muito legal, foi uma experiência diferente, assim, diferente. E comida lá? Comida na China é muito diferente, né?
Rapaz, eu queria contar uma história da comida na China aí, que o Nicolas, o Alelbeca não conhece, de um ex-governador nosso, mas essa história eu não posso contar. Mas para tu comer as coisas lá, tu tem que Depois você conta em apontar. off pra gente essa história. Exatamente. Em off a gente conta aí, a história é sensacional. Mas a comida lá a gente tinha que apontar, não tinha muito assim. O inglês, a gente achou que a gente ia se virar com o inglês lá na China. Chegou lá, os caras mal falavam chinês. Sabe? Nós fomos descobrir que dentro da China tem 10, 11 dialetos chineses, que às vezes um chinês não fala com o outro. A gente saía do hotel com um cartãozinho do hotel de rede da Cor, às vezes o taxista não conseguia ler o que estava ali naquele cartão. E não tinha Uber na época, porque na Rússia Não, o Uber salvou a gente. Rapaz, eu tenho vídeos aqui sensacionais. Quando eu vi que em inglês não adiantava mais, eu brigava com ele em português. Eu falava em português, ele em chinês, e a gente ia se discutindo ali, amigo, e ia embora, e se virava. Voltamos todos E deu pra manjar uma rolinha do chinês lá pra ter certeza se o pinto deles é pequeno mesmo? Graças a Deus. E no banheiro lá, dar uma olhada se o pinto é pequeno mesmo? Graças a Deus não tivemos essa experiência aí, interessante ou não sei, não posso te dizer, mas graças a Deus a experiência não aconteceu. Se eu for tiver a alegria de ir pro Japão, eu vou entrar num mictório público e vou manjar umas rolas lá pra ter certeza que o pinto dos caras é pequeno mesmo. Tem algumas histórias engraçadas que eu tenho um episódio parecido com esse, né? Da Copa do Mundo 2010. Eu tava puxando esse gancho. Vamos lá. 2010, chegando... Então, 2006, Alemanha, Copa do Mundo. 2008, Pequim, China, Jogos Olímpicos. 2010, África do Sul. África do Sul. Vamos Copa lá. Do Mundo. Voltando em 2006, eu falava o seguinte, o manezinho aqui da ilha de Floripa, Florianópolis, a gente sempre inventa uma história na nossa cabeça para tentar se convencer que aquilo que a gente está fazendo é correto, né? É do hábito da nossa cultura soriana aqui no Sul. Então, o que eu pensava para mim em 2006? Bom, eu vou para a Copa da Alemanha, que vai ser a única Copa da minha vida que eu vou poder ir. Pela seguinte razão, na Alemanha tudo vai ser perfeito, a Europa é legal de ir. Na África, não quero ir para a África do Sul, sabe? Tinha aquele preconceito, assim, de país ruim, país, sabe? No Brasil, eu sabia que não ia dar certo mesmo em 2014. E pensava eu que em 2018 já estaria casado, com um filho, com outras responsabilidades, e não poderia ir para uma Copa do Mundo. Tudo deu errado, né? Tudo deu errado, ou tudo deu muito certo, né? Fomos para a Copa 2010. Numa aventura sensacional, porque não tinha voo, só tinha um voo direto para a África do Sul, as passagens muito caras. Nós pegamos um voo para a África do Sul, Brasil, África do Sul. Nós pegamos o voo via Turquia. Ou seja, nós Brasil, 14 horas, 10 horas para cá. Cara, um dia inteiro para chegar na África, assim, sensacional. Com o mesmo grupo de amigos, basicamente, a formação quase igual, com alguns acréscimos, ao pessoal que foi na África, na Alemanha 2006. Essa mesma turma foi a Copa 2010, com alguns acréscimos ali, algumas contratações de última hora. E foi muito legal. A estreia do Brasil foi contra a Coreia, e aí vem onde vem a história do... Coreia do Norte, né? Coreia do Sul, se não me engano. Coreia do Sul, estreia em Joanesburgo. Eu acho que era... Tenho quase certeza, não lembro agora, mas Coreia. Eu lembro que era da Coreia, porque a música que vem ficar... ou não música, né? Mas a brincadeira, hoje dita sem graça, que vem ficar famosa na Rússia, ela acontecia na África do Sul, com os coreanos. Entendeu? Eu tenho vídeos da torcida brasileira cantando isso aí. Coreia, pequeno, tarará, e assim vai. Do pinto pequeno. Então, do pinto pequeno, exatamente. Tem vídeos aqui. Então, assim, é engraçado como os tempos, as coisas vão se mudando. E quando a gente fala com uma mulher ou com um homem, como essa sociedade ela abraça algumas causas e outras não, né? Mas vamos lá. Aí tivemos o jogo Brasil e Coreia. Joanesburgo, uma cidade ruim, bem ruim, assim, um início bem ruim de Copa. A única coisa que se aproveitava era Mandela Square. Boas noites lá, boas comemorações. E aí descemos ao resto da África. Descemos primeiro para Porto Elizabeth, onde foi o segundo jogo do Brasil, depois Durban, final Cidade do Cabo. E aí, daí para frente, começou a ser uma Copa mais da Europa do que uma Copa propriamente do Brasil. E aí me conta, na Alemanha, vocês ficaram no motorhome, rodaram. O Vini tá falando aí que eu tô com blusa de dormir. Seu twin, cara! Adidas, rapaz! Eu tô de pé, eu vou saber que eu tô fininho aqui, ó, pescoço fino, ó. Blusa de dormir. Se eu te mostrar minhas dormir, é buraco aqui, pingado. Então vamos lá. Na Alemanha, vocês rodaram de motorhome. Na África do Sul, vocês ficaram em hotel? Como é que foi isso? Na África do Sul não dava pra gente ficar em motorhome, é muito perigoso. Até na própria Alemanha, algumas cidades mais perigosas, quando a gente foi para Milão, para Praga,
para a própria Paris, a gente parava o motorhome em camping, porque era mais seguro, cidade grande era muito perigoso. Na Alemanha, uma vez ou outra, só a gente parou. Mas na África do Sul, sem chance nenhuma. Primeiro que a gente está mais velho, aí já com 30 e poucos anos na cara, já não tem mais toda essa disponibilidade de ficar 6 homens no motorhome. E sem poder cagar. Sem poder cagar, só um imposto de gasolina. Depois eu vim repetir essa experiência nos Estados Unidos já 2 vezes, mas dentro de um outro conceito, motorhome para 10, ficando em 3, ficando em 4, aí é uma outra história. Mas aí na África do Sul a gente decide fazer viagem de carro. Alugamos 2 carros lá, alguns trechos de avião, outros trechos de carro, basicamente, já num outro sentido de Copa, né? Uma Copa um pouco mais organizada, digamos assim. E a África do Sul, você falou de risco, porque quando eu falo em África, quer dizer, eu tive no Marrocos, quando o Atlético joga o Mundial, mas é África Branca, é ali perto do Mediterrâneo, é diferente. Você estava bem, né, no sul da África, na África Negra, muito embora a África do Sul seja um país em desenvolvimento, com o PIB parecido com o nosso, como é que é a África do Sul, a história do apartheid, isso é identificado? O que vocês passam lá de perrengue, lá de dificuldade na África que fora de lá você nunca passou, não passaria? Vamos lá, assim, o que eu lembro que me marcou muito, assim, algumas cidades, um negócio muito regionalizado, como tu fala, África Negra e África Branca, né? Se a gente pode fazer essa divisão aí para ser conceitual dentro da nossa fala. Joanesburgo, uma cidade muito misturada, mas com poucos brancos e setorizados, e a comunidade negra ainda excluída e ainda mais periférica, como a gente vê no Brasil mesmo hoje em dia ainda, que infelizmente ainda é realidade, né? Quando tu começa a descer mais ao sul, tu começa a mudar. Nós dormimos numa cidade no meio do caminho, Switzerland, se não me engano. Cara, simplesmente não havia negros na cidade, não havia negros. Aí aquela cultura do apartheid ainda muito presente. Saímos num bar lá, cara, tu não encontrava negros, é impressionante, sim. Isso me chocou muito, porque, pô, tá na África do Sul tu não vai ver negro, sabe? Quando a gente chega em Cidade do Cabo é uma grata surpresa pelo seguinte, porque me falava que Cidade do Cabo era muito parecido com o Rio de Janeiro. O litoral ali, a geografia, a coluna lá em cima, os 11 apóstolos, parecido com o Pão de Açúcar, o bondinho. Cara, eu cheguei lá e vi que pro Rio de Janeiro, para ser Cidade do Cabo, ele tem que melhorar uns 300 anos, assim. Tem que voltar Sério, Cidade do Cabo, em termos de estrutura, é melhor? Rapaz, estrutura, povo, educação, vias, cara, vida social. Cara, o Rio de Janeiro, para ser Cidade do Cabo, eu acho que tem que implodir e começar de novo. Entendeu? Só é próximo geograficamente falando, que tem o bondinho e tem as colinas lá em cima. O resto, eu me surpreendi muito. Existe pobreza, sim, claro, não estou falando que não existe pobreza, mas Cidade do Cabo é uma cidade que tá no meu mapa para eu voltar. Inclusive com a minha família lá, passar um mês, passar algum tempo por lá, porque Cidade do Cabo é uma cidade muito encantadora de voltar. Me surpreendeu muito. Tanto que foi onde a gente passou mais tempo lá. Joanesburgo, vocês foram também? Joanesburgo é a capital. Joanesburgo, capital. África do Sul tem Pretória. 3 capitais, né? Isso, Pretória, do ladinho. Aí tem a capital política, a capital cívica, se não me engano. Sei que tem 2 ou 3 lá, um pouco bagunçada essa história aí. Eu não sou especialista na África do Sul, né? Na geopolítica da África do Sul. Mas na África do Sul teve uma situação bem interessante, que entre um jogo e outro também, a gente sempre procurando aliar passeio com a Copa do Mundo, com o futebol, né? Nós conhecemos o Kruger Park lá, é uma reserva ecológica dentro da África do Sul, que equivale mais ou menos a 2 vezes o tamanho de Floripa, Florianópolis, a ilha de Florianópolis, 2 vezes cercada. Cara, e aí o animal estranho lá dentro és tu. Tu entra de carro, imagina uma área territorial dessa, de, não sei, eu lembro que era 2 vezes o tamanho de Floripa, cercado, e tu entra com o teu carro pelos portões e vai dirigindo o teu carro devagar, dentro do limite de velocidade, até tu chegar num hotel que fica lá no meio, são 3 hotéis como esse, e esse hotel tá cercado no meio de cercas mesmo, né, com arame farpado, com cerca elétrica. Então tu és o bicho, tu estás na jaula. E aí tu dorme ali, tu sai para fazer safaris em carros no habitat deles natural. Eu vou lembrar em números mais ou menos, eram 5 mil leões, 18 mil elefantes ali, zebra, viadinho, rinoceronte, hipopótamo. Cara, assim, era surreal, assim. Foi uma das grandes experiências que eu tenho da vida também, inclusive a nossa aventura, para variar, mais uma, né? Nós chegamos atrasado, para entrar no portão. Isso, para tu entrar no parque, tu tens um horário, era tipo 5 da tarde. Porque tu tem que chegar no teu hotel até às 6. Porque no pôr do sol os bichos ficam muito violentos. Nós chegamos ali 5h10, não deixaram a gente entrar. Mesmo com toda a lábia brasileira, não vai entrar e não entrou. Tivemos que pegar um Airbnb, na época um bed and breakfast, no não tinha portão Airbnb ali. na época, né?
Não, não, sim, muito. Tinha o Bed and Breakfast, né? Um sistema um pouco mais. É o primórdio do Airbnb, digamos assim, mas a gente pegava de uma outra forma. Dormimos ali, ficamos jogando dominó e bebendo a noite inteira, e tivemos a brilhante ideia das 6 horas da manhã. Vamos direto pro hotel, né? Vamos acordar, viramos a noite, embarcamos em. Nós estávamos em 2 carros, um carro mais responsável foi dormir, o outro carro ficou jogando dominó a noite inteira e fomos direto. No meio do caminho, passamos o portão, estamos na selva. É, 1 hora de carro até o hotel. O que acontece quando tu estás bebendo numa festa com amigos a noite inteira e estás num lugar fechado, tu precisa do banheiro? Puta merda! E não podia sair por causa dos bichos. Rapaz, quem é que disse que alguém que bebe da meia-noite ao meio-dia ou bebe das 6 da noite às 6 da manhã lembra que não pode sair por causa dos bichos? Paramos um carro, eu tenho fotos disso, eu acho que eu te mandei até foto dos nossos amigos indo na moitinha, indo no matinho, fazer xixi, até que um lembra, puta, olha a zebra passando. Cara, se a zebra tá correndo, o leão tá correndo atrás dela. Corre pro carro, embarca no carro, se tranca ali, aquela coisa de medo. E, porra, quando tá todo mundo bêbado, fica todo mundo engraçado, todo mundo ri, se acaba, aquela coisa de sempre. E aí depois paramos para tirar foto com... Vimos elefantes assim do nosso lado, eu tenho essas fotos, saímos do carro, aí com um pouco mais de cuidado. Mas mesmo no seu carro, não é perigoso eles atacar? Acho que não, né? Durante o dia, não. De noite, eles se assustam com o farol do carro, por isso não pode andar ali de noite. Entendeu? E aí fomos tirar foto com o leão, e nisso aparece um guia do Parque Florestal, nos dá um esporro, assim, diz que o elefante é o animal mais violento do parque, mais violento que o leão, porque às vezes o elefante ele é excluído do grupo. Quando o elefante vira homem, ele é excluído do rebanho dele, para ele formar o seu próprio rebanho. Aí nesse momento ele passa alguns anos revoltado. Tipo o homem que é mandado embora de casa, sabe? Que ganha um chifre e vai para fora e fica revoltado, mais ou menos isso aí. Era o elefante. Então o elefante poderia pegar o carro, retorcer o carro. E tinha várias imagens de árvore retorcida, assim, que o guia foi nos mostrando. Que era o elefante revoltado. E aí nisso a gente volta, ali embarca, vamos até o hotel e vamos fazer um safari oficial. Aí sim, com 2 guias na frente, com tranquilizante, com arma, com espingarda, para tivesse algum ataque. Cara, coisa assim de outro mundo. E aí deu pra ver excelente experiência. Lá, deu pra ver leão? Cara, infelizmente, o único bicho que eu não vi foi o leão. O único. Todos os outros, assim, tu vê aqui, ó, na janela do teu carro. Eu tenho foto. Pena que a gente não pode jogar imagem aqui no Instagram, né? Não é tipo Zoom que tu já consegue jogar a imagem da tua tela. Deixa tu acordar, tu abrir a janela, tu olhar aquela selva, um monte de cabecinha em cima da selva, girafa. Lá no meio, assim. Cara, da janela do hotel. Da janela do hotel, tu abriu o teu quarto, assim, tu vê um monte de pontinho amarelo. Assim, ó, mas não pensa numa selva aí, tamanho de Belo Horizonte, a perder de vista, assim. Aqueles pontinhos, cara, é sensacional. Kruger. Cara, e essa proposta do hotel ficar cercado é muito legal. E a selva africana, o sul-africana, ela é muito diferente do que a gente está acostumado por ser quando a gente fala em floresta amazônica. Porque a nossa floresta é tropical, ela é mata fechada e tal. A selva só aquela, acho que é pradaria savana, que fala. Né? Uma savana, né? Savana, Savana, você consegue ver, de certa forma, ao longe ali, né? A mata não é tão densa, né? Exatamente, tu consegue ver de cima e é muito mais fácil, assim, porque tem as árvores, mas as girafas são acima das árvores ainda. Então era muito tranquilo tu andar com egípcios lá no meio da selva e fazer o safari. Muito legal, uma experiência muito legal. Outra coisa legal que a gente viu da África, nós mergulhamos com o tubarão branco. Entre o segundo e o terceiro jogo... Oi, Gustavo Henrique. Tudo bom aí, Gustavo Henrique? Quer participar da live também? O que foi? Quer vir aqui, meu filho? Ele tá brincando ali com tinta. Mas como é que é? Cara, entre o segundo e o terceiro jogo, a gente desce, se não me engano, a Porto Elizabeth, ou Durban, e vai numa cidade que tu pega um barco, roda 5, 10 km para dentro do mar, onde tem os tubarão branco mesmo, assim. Tu entra numa jaula, o cara tem uma grade, fica pendurada no barco para 4 pessoas, e tudo dentro da grade. Aí a grade entra no mar, fica um cara em cima do barco, sensacional. Nem se me pagar, eu não faço isso. O cara fica na beira do barco, em pé, molhando uma cabeça de peixe, não no sangue, e joga na água na frente da tua jaula. Aí o tubarão vem pegar o peixe e ele tira o fio e o tubarão pega e tenta abocanhar na tua frente, entendeu? Sim, sensacional. E ele falando, não, o tubarão não ataca, o tubarão não ataca, o tubarão não ataca. Mas tudo ali tranquilo, né? Morrendo de medo. E a jaula, ela não fica submersa totalmente porque tu tá sem cilindro, tá só com snorkel para respirar. Então tu afunda e daqui a pouco tu volta.
eis que a gente passa por uma situação que, nessa que ele puxa o peixe pro tubarão não vir atacar, e tipo, 5, 10 tubarões ao nosso redor aqui, sabe? Rodando o barco para tentar comer aquele sangue. O tubarão, em vez de abocanhar, vem direto à nossa jaula, cara. Vem direto assim, ó, na nossa frente aqui, ó. Não vou dizer que foi na minha frente, foi na frente do meu amigo do lado, do Júlio. Sorte que ele tava com a mão para cima e não com a mão na frente da jaula. Tipo, tava todo mundo segurando aqui para afundar. O tubarão vem com aquela boca assim, pau na frente. Rapaz, é um momento assim, complicado de lembrar até. Né? O Júlio já levanta a jaula e sai e fala, I'm out, me tira daqui, negão, I'm out. E olha, o pessoal todo branco ali, né, apavorado, assim, mas momento pra contar pros filhos, né? Esse é a Copa do Mundo, né, Gustavo? Tu viu lá na Rússia, a nossa expectativa na Rússia. As histórias que a gente traz de uma Copa do Mundo, independente do futebol ou não... Porque entre as partes do futebol tem o turismo, né? Tem a bebedeira, tem... O futebol é periférico, assim. Quem é que disse que a gente ia pra Rússia e ia conhecer alguém do Uzbequistão, dos países do lado ali, né? Tu vai na África do Sul conhecer o cara do Marrocos, essa da Croácia, na Alemanha. Essa história que tu traz é sensacional. Por isso que eu digo assim, a Copa do Mundo no Brasil ainda não foi o que é realmente uma Copa do Mundo. Eu tenho vídeo, mas eu não tive coragem de postar. O meu alter ego, Fly da Beatriz, proibiu. Mas eu fiz o piroca grande com os nigerianos. Você lembra? É verdade, infelizmente. Eu tenho vídeo, piroca grande, mas eu não tive coragem de postar. Eles iam me cancelar loucamente. Foi desaconselhável. Aliás, eu tenho que agradecer muito aquele rapaz que fez aquela brincadeira lá, porque ainda bem que ele fez antes de eu chegar, porque poderia ter sido eu. Seríamos nós, no Fantástico lá. Sem dúvida, então, a gente tive isso 2010, na África do Sul. A gente depois tem Londres, 2012. Você foi a Londres? Na verdade, assim, a minha ida a Londres era uma passagem meteórica. Pelo seguinte, nós resolvemos ir para a Eurocopa. Esse meu grupo de amigos aí... Que também foi em 2012. Foi aquela Euro na Polônia e... Polônia e Ucrânia. E Ucrânia. Sensacional, assim, E aí, dessa Euro, eu digo, futebol, Copa do Mundo, se eu pudesse votar, se eu fosse um dos velhinhos lá da FIFA, a receber a grana do Catar lá, para comprarem o meu voto, eu venderia sempre para a Europa, sempre. A Copa do Mundo tem que ser só na Europa. Ainda tem que dar tempo de a gente falar da expectativa para o Catar. Cara, é exatamente isso aí. A Copa do Mundo, a Eurocopa da Ucrânia e Polônia... Robson, segundo que eu vou ter que catar o Gustavo Henrique. Peraí. Vai lá. Cata teu filho aí que eu fico aqui tendo raça aí. Vou falar sozinho aí. Tem... O pessoal tá aí na live, o Daniel tá me acompanhando da conta da Renata. E é isso aí, tem várias pessoas que estão na Copa comigo. O Gustavo podia sair e fechar o microfone, né? Pra não deixar a turma berrando aí, mas quem conhece o Gustavo sabe que ele tá de perfil dele. Daqui a pouco ele volta, daqui a pouco ele vai... Vou dar um esporro nele por causa do microfone aí, né? Vou apresentar. Tá me ouvindo, o Michel e a Silvia? A conexão ficou fraca. Cadê o Robson? Ô, Gustavo, tu sai e tu derruba a live ainda? Pois é, não, foi acidente. Deixasse o microfone ligado, deixasse o microfone ligado, fizesse um esporro e ainda derrubasse a conexão. Pô, é brincadeira. Mas vamos lá. Mas então me conta, Ucrânia, né? e Polônia, como é que foi? Cara, Ucrânia e Polônia, aí vamos lá. Futebol tem que ser na Europa. O povo europeu é apaixonado por futebol. A gente acha que o brasileiro é apaixonado por futebol. Cara, não se compara a paixão dos caras. Primeiro que lá as estradas são boas, tem rodovia, tem ferrovia, tem aeroportos bons. Os caras saem de Portugal para assistir um jogo na Polônia e voltam. Então, assim, tá sempre cheio de torcedor local. As cidades valorizam muito o futebol. É só ver os campeonatos deles e os nossos, né? A gente luta para colocar 10 mil pessoas em campo, no estádio. Eles põem 50 mil, 60 mil ao natural. Isso acho que a gente tem muito a aprender ainda. Aí fomos para a Eurocopa em Polônia. Ô, Gustavo, fecha teu microfone, cacete. Se é para o Gustavo Henrique ficar falando. Vou fechar, vou dar esporro na tua live, né? Mas eu acho que não tem como fechar, não tem como fechar o microfone no Instagram. Não tem como fechar o microfone aqui? Puta que o Instagram tem esse problema. Tá bom. Pega um esparadrapo. O esparadrapo resolve. Não, a gente não, no Gustavo Henrique, né? Boa. Vou amarrar aí. Imagina o rolo. Tá. Aí vem a Eurocopa.
Ucrânia e Polônia, sensacional, assim, por isso que eu digo, o que menos importa é o que acontece dentro das quatro linhas, eu sempre falo isso. Porque a gente foi para a Eurocopa, a gente não torcia para ninguém lá. A gente foi lá para ver futebol, cara, o futebol eu vejo pela TV. Tu vai lá para o evento esportivo, né? E essa é a minha grande crítica aos nossos gestores esportivos brasileiros, do esporte como um todo. Ninguém tira a bunda da cadeira e vai conhecer um evento esportivo lá fora, como é que funciona. Se ele não estiver recebendo o governo do estado pagando para ele, se ele não estiver trabalhando para uma federação, ninguém faz o que a gente fez. Ninguém tira a bunda da cadeira e vai lá ver como é que funciona, Não, como é que é como legal. torcedor, né? Porque ir com carro fretado, é muito fácil. O negócio é você ir, pegar o metrô, andar de patinete, andar de trem, andar de comboio, andar de... Acabar o trem de madrugada de ficar a pé na Rússia, né? Às 2 da manhã, sem ter como voltar pro doido. Hotel. Essa é a parte boa, né? Ser preso na África do Sul, por estar dirigindo depois de beber. Pera, teve isso na África do Sul? Teve uma passagem um pouco obscura ali, mas teve um probleminha lá, mas nós resolvemos, contornamos. É aquelas coisas que só acontecem na Copa do Mundo, né? E na Euro vocês foram em algumas partidas também? Fomos em várias partidas na Euro. Na Polônia e na Ucrânia, nos dois países. Na Polônia e na Ucrânia, isso. Fizemos Eles fazem fronteira? nos dois. Fazem fronteira. Nós tivemos em Lviv, Kiev, se não me engano, na Ucrânia, se não me engano. E na cidade do Papa, depois na Polônia, a gente foi para a cidade do Papa. Agora tô mal de memória. Começar a olhar para os meus ímãs aqui. Eu tenho todos os ímãs das viagens aqui na minha frente. E vou começar a lembrar aqui. Tivemos um museu em Auschwitz. A memória que eu tenho da Polônia, a gente foi visitar Auschwitz, campo de concentração. É o maior campo de concentração do Holocausto, né? E muito emocionante, assim, muito chocante. Tem um museu lá ainda para a pessoa conhecer e ver a barbárie que foi a gestão lá do Hitler. Então, assim, tudo isso a gente vem decorrente do futebol, assim, né? E aí eu saio da Eurocopa 2012 e vou visitar um amigo meu em Londres. Na sequência, o pessoal volta para o Brasil e eu faço mais 15 dias, 10 dias de viagem na Inglaterra. E nesse momento está iniciando a Olimpíada. Então, a minha passagem na Olimpíada 2012 é muito meio teórica, porque eu chego, pego 1, 2 dias de Olimpíada só, conheço a estrutura, mas o auge das competições eu não cheguei a pegar. Eu peguei só o início da Olimpíada lá, e aí depois eu volto para o Brasil, entendeu? A minha 2012 é um pouco... Para compensar o que 2016 teve demais, que eu fiquei também 15, 20 dias aí no Rio de Janeiro, 2012 foi uma passagem um pouco mais curta. Londres foram meus primeiros Jogos Olímpicos. Eu cheguei lá 2 ou 3 dias antes da abertura e fiquei quase uma semana, 5, 6 dias, alguma coisa assim. Uma experiência única também. Muito legal, né? E aí, de 2012, a gente tem a Copa do Brasil em 2014. 2014, é. Que de todas, como você bem destacou, Copa do Mundo em casa não é a mesma coisa, né? Cara, eu tenho só me ferrei na Copa do Mundo do Brasil, né? Me inscrevi ali no sorteio, fui sorteado, ganhei os ingressos, sorteado para comprar os ingressos, né? Para quem está nos vendo aí, não conhece Copa do Mundo, tu se inscreve no sorteio da FIFA e se tu for sorteado, tu pode comprar. Comprei ingresso para mim, comprei ingresso no nome da minha esposa e comprei ingresso no nome do meu pai. E aí pensei comigo, vou ter um ingresso, o meu, né? Os outros 2 eu vendo, ou troco com um amigo, né? Para ir para Fortaleza eu fui assim, eu troquei um ingresso pela passagem, troquei outro ingresso pela hospedagem com um amigo meu. E essa era a ideia. Eis que a minha esposa resolve ir para São Paulo comigo, e o outro ingresso eu dou para um amigo meu, o Guto, que está nos assistindo aí também, nosso diretor, o melhor diretor que a Globo tem, lá para ele com a gente no jogo. Para ir para Brasília, a mesma coisa, minha esposa resolve ir junto, e uma amiga dela que nos hospeda em Brasília vai junto pro jogo com a gente também. Em resumo, paguei os 3 ingressos e sempre distribuí para alguém aí, mas foi bom. Mas gastar dinheiro com amigo é sempre bom. Fortaleza, você foi pro Brasil e Colômbia, quando o Neymar machucou, o Brasil ganhou de 2-1? Ou não? Não, eu fui no segundo jogo, no grupos, fase de grupos, né? O Neymar machuca no quarto jogo. Isso, nas quartas de final. Isso. Eu fui no segundo jogo em Fortaleza. Inclusive, eu vinha do melhor jogo da Copa do Mundo do dia anterior, em Curitiba, Irã e Nigéria. Gustavo, sensacional tu xingar em iraniano. Rapaz, só tinha meia dúzia de torcedores lá e eu e uns amigos meus aqui. Cara, como é que a gente vai agitar isso aqui? Sentamos na frente do banco do Irã, começamos no Google Translator ali, tentar aprender algumas palavras em iraniano e falar para os reservas. Rapaz, só brasileiro para fazer isso, né? Só brasileiro com o nosso espírito ainda, né? E aí a gente falava assim para eles em iraniano. Rapaz, se o teu time é ruim, imagina tu que é reserva, tu é pior do que eu. O cara olhava para trás e não entendia nada do que a gente tava falando com ele. Cara, mas a Copa do Mundo do Brasil teve um negócio muito legal. Quer dizer, eu conheço a do Brasil e a da Rússia.
Tô tomando esporro, só uma parte, Gustavo, tô tomando esporro da minha mulher aí que tá me assistindo, comentando aí pelos stories aí, ó. Vou tomar esporro ao vivo aí na Mas a brincadeira, nossa né? vida é tomar esporro da mulher. A gente tem que estar Exatamente, acostumado. exatamente, é. Faz parte. Nasce, cresce, toma esporro de mulher e depois morre, né? Já estou ensinando meus meninos desde pequenos. Você vai tomar esporro a vida inteira de mulher. Eu tô tomando esporro da minha filha já, então não muda muita Pronto coisa. aí, ó. Você já tá pior do que eu. Como eu não fraquejei, eu não tô tomando esporro de filha, mulher, não. Aqui no Brasil tem uma coisa muito legal. Eu só fui nos jogos em Belo Horizonte. Mas foi uma coisa muito legal, que era aquele clima do antes do jogo. Então a gente chegava ali 1h30, 1 hora antes do jogo, e tinha toda aquela estrutura ali, a gente ficava bebendo, conversando, música, era muito gostoso, era muito gostoso. Eu lembro que eu fui num jogo, Tunísia e sei lá quem, Irã, sei lá quem, foi um jogo desse também, e era um jogo xoxo, mas ficou super legal pelo clima. Na Rússia, eu já senti falta disso. Aquele pré-jogo ali do lado de dentro não era tão legal. A FanFest era mais ou menos, mas aquele climinha ali no entorno do estádio, dentro da arena, não era como no Brasil. Como é que foi na Alemanha? Mas é que as competições, Gustavo, só vou fazer uma parte no que tu estás falando aí. Por que não acontecia isso na beira do estádio? Porque lá o transporte público é muito bom. Em toda a Copa do Mundo, todo evento esportivo. Pô, tu lembra que o centro de Moscou ficava lotado? Os restaurantes do centro de Moscou, cara, a cidade ficava lotada naquele centro. Dava 1 hora antes do jogo, o pessoal pegava o transporte público e ia pro estádio. Ninguém ficava na beira do estádio bebendo, fazendo festa. Essa é a diferença da Copa do Mundo do Brasil para os outros eventos que eu tive, sabe? Porque no Brasil, tudo orbitava ao redor do estádio, como o nosso jogo de futebol normal. Porque não tem como o cara ficar no centro da cidade e 1 hora antes do jogo pegar o carro, pegar um trem, pegar o ônibus e ir pro estádio. Na Rússia era assim, você lembra daquela Rua das Bandeiras lá, aqueles bares ao redor ali da Praça Vermelha? Cara, a Praça Vermelha com 60 mil pessoas. Lotado aquilo lá, lotado. Todo jogo, todo dia. Aliás, mesmo quando não tinha jogo em Moscou, a Praça Vermelha lotava. Não, e dificuldade zero para chegar no estádio. Zero, assim, ó. Pô, pegava o metrô ali, o trem rápido. Essa é a grande diferença de Belo Horizonte, dos outros lugares do Brasil que eu tive. Pô, na estreia do Brasil em São Paulo, nós fomos pro estádio do Corinthians lá. Taqueirão, que é longe pra dedéu. Taqueirão, às 10 da manhã, 11 horas da manhã, não tinha nem lugar para almoçar lá na abertura, sabe? Pô, é totalmente diferente dos outros eventos. Ninguém ficou no centro de São Paulo, porque a gente sabia que a gente ia ficar na mão se a gente precisasse ir até lá, entendeu? Chegamos lá, não tinha alimentação. A única coisa que o Becker, que o Alexandre conseguiu comprar foi o isopor de cerveja do cara, que ele comprou o isopor inteirinho. E aí depois a única coisa que alimentou o dia inteiro. Sabe, isso foi muito ruim. Por isso que eu digo que a Copa do Mundo no Brasil foi muito legal. Para quem não teve no evento esportivo ainda, realmente é apaixonante. Só que vai numa na Europa e realmente entende o que eu tô falando, né? E na Alemanha também, então, não tinha também esse climinha pré-jogo ali? Na Alemanha também não rolava? Assim, ó, vamos lá. Normalmente os estádios eram afastados, tá? E o pessoal ficava sempre no centro da cidade. Quando o pessoal chegava no estádio, era para a estrutura oficial da FIFA. Porque tu entra no circuito ali, naquela área fechada, ali dentro tem as barraquinhas, tem a cerveja, tem a comida, tudo do evento. A ideia da FIFA, o que eles chamam dos raios de afetação, né? A ideia dela é que o patrocinador dela... Por que a Budweiser paga lá alguns bilhões de reais ou milhões de dólares para ser o patrocinador oficial? Porque no raio de 5 km só vai ter Budweiser, entendeu? Então o torcedor, quando ele vai para o estádio, é para consumir o produto do patrocinador. Coisa diferente do Brasil. Tu vai na porta do Mineirão, tem o tiozinho do espetinho de cachorro-quente, sabe, churrasquinho de gato. Essa é a nossa diferença da Alemanha, da Rússia, da África do Sul. Na África do Sul rolava isso? Rolava a mesma coisa. A África do Sul não teve FanFest como teve na Rússia, como teve na Alemanha. As FanFests da África do Sul se assemelhavam um pouco mais à brasileira, que não funcionou muito bem, né? Nosso conceito de FanFest aqui não casou. Mas o pré-jogo em torno do estádio era sensacional, assim, não tem igual, né? E aí, 2010, 2014 Brasil, e aí a gente tem os Jogos Olímpicos de 16 Rio. 16 Rio de Janeiro, isso. Sensacional, e você né? passa uns 15 dias no Rio. De novo, a dupla dinâmica aí, Luciano Ostins, me convida para ir para o Rio de Janeiro. Robson, vamos alugar um apartamento no Rio? Luciano, resolve aí, sabe que eu sou parceiro. Ele aluga um apartamento, a gente divide lá uma estrutura e eu vou para lá.
E aí passamos assim, aquela coisa de amanhece, vamos aonde, consegue ingresso, vai, assistimos desde badminton, levantamento de peso, tudo que era possível assistir no dia a gente assistia. E aí o Rio de Janeiro, para mim, eu acho que o Rio de Janeiro funcionou melhor nos Jogos Olímpicos do que a Copa do Mundo no Brasil. Porque o BRT foi perfeito, a segurança foi perfeita, os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, para mim, a minha visão de torcedor foi perfeita, tá? Comparado à Copa do Mundo, são muito melhor. Não sei se tu pode concordar com isso aí ou não. Eu pro Rio eu tô em Belo Horizonte, então eu tô de carro lá às 5 horas no máximo. Nós somos todos os finais de semana. Então, todos os finais de semana, a gente saía daqui ou na quinta ou na sexta, voltava no domingo ou na segunda, e aí eu comprei ingressos para o final de semana. Eu tenho uma prima que mora lá, a Lu, ela morava na época na Barra, a gente ficou na casa dela, todas as vezes que a gente ficou na casa dela, e foi super tranquilo, a gente pegava o BRT, porque ela morava perto do COB, perto do Comitê Olímpico Brasileiro. Muito ali. Pertinho, né? Eu pegava o BRT ali, quase que em frente ao prédio dela, pegava o metrô na estação da Barra, e dali eu ia até a Zona Sul, e de lá a gente ia distribuindo para os jogos. E quando era pro lado de cá, eu pegava... Teve um dia que eu achei mais fácil fazer o círculo todo de metrô, quer dizer, percorrer um caminho mais extenso de metrô do que percorrer um caminho mais curto de ônibus, sabe? A gente fez uma experiência uma vez, não sei se eu bom que era o metrô, o que foi, e fluiu bem. E fluiu bem. Não, o metrô do Rio de Janeiro nesse ponto funcionou muito. E tem uma situação interessante do BRT no Rio de Janeiro, que um amigo nosso presenciou, o Felipe, que ele passa por uma linha saindo do Galeão e passa por uma comunidade lá, né, dominado pelo tráfico, evidentemente, e o chefe da comunidade mandou pichar na linha do BRT, um recado: é proibido assaltar o BRT. Cara, é sensacional. Só no Brasil isso acontece, entendeu? Onde o cara não queria a polícia ali e mandou, durante os Jogos Olímpicos era proibido assaltar o BRT. Nós temos uma pergunta aí do Bruno, que esteve com a gente lá na... Pois é, Brunão, saudade dele. Na Rússia, né? Quase deixamos ele na Rússia, né? Pelas peripécias que ele fez lá. A minha vontade era deixar o Bruno. Para quem não sabe, o Bruno queria brigar com um taxista na Rússia. Rapaz, não, você briga com um taxista em lugar no Brasil, imagina na Rússia. Né? Ele queria fazer um rolo lá. Taxista e dono de puteiro, você não pode brigar. Em lugar nenhum do mundo. Esse eu não conheço nenhum. Aliás, fiquei sabendo que tá de luto hoje, por ter falecido um amigo aí, um conhecido de Belo Horizonte. Um ente querido aqui em Minas Gerais. Minhas condolências aí para ti. Mas voltando ao nosso assunto, Bruno, comprar ingresso em Jogos Olímpicos é muito semelhante à da Copa do Mundo. Tu vai fazer um cadastro ali no site oficial e vai sorteado, vai comprar. Aqui no Brasil funcionou assim, em qualquer lugar funciona assim também. Muito tranquilo, tá? Mas aí vem a Copa do Mundo, a Olimpíada 2016, eu fico bastante tempo, frequento bastante evento lá. E, pô, experiência muito boa, assim, assemelhou muito, sim, a uma Copa do Mundo. Eu até achei um pouco melhor do que a do Brasil. Pois é, e aí eu ia te perguntar, a gente estava falando sobre a comparação Copa do Mundo no Brasil, Copa do Mundo fora. A sensação, os Jogos Olímpicos fora do Brasil também é mais legal do que aqui no Brasil, né? Pô, eu não vou saber te dizer, tá, Gustavo? Isso é uma incógnita que eu ainda vou descobrir, talvez. Eu ia descobrir agora no Japão, né? Mas a pandemia... Pois é, eu quero falar disso, até acelerar para dar tempo. Nós temos uma hora, né? Daqui a pouco a gente vai encerrar e falta 10 minutos. Nós temos 12 minutos, mais ou menos, 12 a 13 minutos ainda. Eu fui para os Jogos Olímpicos na China, é muito longe, é muito distante. No momento que ninguém... E é uma cultura muito diferente, dá para beber à noite, tinha cerveja... Tinha sim, mas pô, é muito diferente. Não tem esse negócio da festa que o brasileiro tem, entendeu? E o torcedor, como eu disse, não vai para os Jogos Olímpicos, ainda mais por ser na China. Em Londres, a minha passagem foi muito rápida vindo do Eurocopa, então também não estava no foco daquilo ali. E aí é difícil eu comparar. Eu sei que os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro foi muito legal, sim, foi melhor para mim do que a Copa do Mundo do Rio de Janeiro. Tá? Do Japão, eu estava me programando para ir ao Japão, com passagens encaminhadas, tipo, em vista já, quando deu todo esse problema aí, a gente acabou suspendendo tudo, né? Não sei se o ano que vem vai rolar, eu ainda não acredito no... Você chegou a comprar passagem pro Japão? Não, eu estava com ela reservada, tava tirando por milhas, né? Tava com ela ali encaminhada para emitir, mas não cheguei a emitir ainda não. Até porque os preços de hotéis no Japão estavam assim fora da realidade. Fora, eu nunca vi nada semelhante. A gente conversou, né? Eu, tu e Dudu Melo lá. Sim. A gente conversou para ir junto pro Japão. Só que, cara, era surreal, 100 mil reais em 10 dias de hotel no Japão. Sabe? Proibitivo. Não é, proibitivo, tem o caro, tem o muito caro e tem o proibitivo. O Japão estava proibitivo. Mas na China aconteceu isso aí. Aconteceu assim. Tava tudo reservado em termos de passagem aérea e hotel. Chegou 15 dias antes, deu o overbook negativo, como é que chama? E aí, de repente, tudo ficou vago e os preços foram lá pro chão. Foi assim que a gente conseguiu ir, entendeu? Então, tava nessa esperança no Japão, mas quem sabe ano que vem aí a gente vê o que vai acontecer. Vai acumular em 2021. Eu vou até pular a Rússia, porque a gente tem 12 minutos, eu preciso até tempo, a gente fala um pouquinho, acabou salpicando o notícias da Rússia aqui.
Você esteve no PAN do Peru. Como é que é a história dos Jogos Pan-Americanos? Porque os Jogos Pan-Americanos acabam sendo meio que o patinho feio dos Jogos Olímpicos, né? O Canadá não manda a equipe principal, Cuba não manda, Estados Unidos não manda. Como é que foi ali, sem nenhum trocadilho, os dias que você passou ali mergulhado no Peru? O grande legado que o Peru deixou para mim, a minha grande lembrança do Peru, são os vinhos peruanos, que estão tomando aqui agora. São bons os vinhos peruanos? Cara, isso foi uma coisa que a gente descobriu lá, por isso que é legal viajar, e por isso que eu digo, um evento olímpico ele é muito mais do que só a competição esportiva. O Peru é a primeira vitiviticultura da América. O primeiro povo a produzir vinho foram eles. E aí, lá no passado, ainda colônia da Espanha, o governo espanhol proíbe o Peru de produzir vinho para comprar o vinho da matriz. E aí o Peru não tem o que fazer com aquele monte de vinhedo plantado, começa a produzir o pisco. Para não jogar as uvas fora, ele produz o pisco, que é uma cachaça, digamos assim, né? Olha só. Oriundo da uva. É um subproduto da uva, né? Não é uma produção diferente, como o vinho do Porto é uma produção diferente da mesma uva, entendeu? Então eles dão essa saída. Só que o Peru tem história de vinhedo, de vitiviticultura. Então, assim, os vinhos peruanos foi uma surpresa muito grande. Tiveram vinhos ruins, assim Você teve uma surpresa grande no Peru, acontece. Tive uma grande experiência no Peru, exatamente. E assim, alguns vinhos... Porque Lima, o trânsito de Lima é uma loucura, né? Como é que você vai de um ponto ao outro de Lima? Vocês chegaram a fazer isso? Cara, é horroroso, assim. Aliás, para ser horroroso precisa melhorar muito, tá? Lima é uma cidade extremamente pobre, isso me surpreendeu muito, porque a gente tava no bairro Miraflores, ali numa boa região, numa boa localização. Só que os arredores de Miraflores, cara, extremamente pobres. Isso me chocou, tá? Das casas, como se fosse uma grande favela. Na verdade, não é assim que é uma grande favela. Eles não se preocupam em rebocar a casa, em pintar a casa. E uma grande maioria não tinha sequer telhado, porque não chove. Então não precisa do telhado. Tinha papelão no teto, tinha lona no teto dos prédiozinhos, entendeu? De 2, 3 andares assim aos arredores. E aí quando a gente saía para ir para um evento esportivo mais distante, 2, 3 horas de transporte, a gente via todo esse choque de cultura, assim. Isso foi um choque muito grande para mim. O centro do Peru muito gostoso, mas tudo que fica fora do Peru um pouco mais feio, digamos assim. Os arredores do Peru muito feio. E o que você viu lá? Eu fui ao Peru nos Jogos Pan-Americanos. Na verdade, eu fui para um evento, aproveitei para dar uma fugida um dia à tarde. Eu fui ali ver o judô, não lembro exatamente o nome da instalação, Santo alguma coisa. Eu fui ver uma competição de judô. Mas eu achei tudo muito desanimado, um clima cinza, as pessoas desanimadas, muito vazio. A cidade muito feia, né? Muito feia. Eu tive uma... Miraflores eu achei lindo, assim, o bairro, né? Mas eu tive uma sensação de que os Jogos Pan-Americanos foram improvisados, assim, que era um arremedo, não sei. Sabe o que a tua fala vem, inclusive, a pergunta do Augusto Dolenga, que fez nosso amigo global aí, ó, chegou minha filha aqui para participar da live também. Só que pelo menos ela fica mais quietinha que o Gustavo Henrique. Ele tá gritando ali. Sim, eu tô ouvindo. Assim, ó, o que acontece, Guto? O Guto perguntou se a gente já voltou nos lugares que foram competições esportivas. Cara, se tu voltar a Londres, Guto, se tu voltar a Barcelona, se tu for as estruturas são bem utilizadas, aquilo lá incorporou a vida da cidade. Eu já voltei em algumas cidades que tinha competição esportiva totalmente diferente do Brasil. E isso, Gustavo, é mais ou menos casa dos Jogos Pan-Americanos do Peru. São arremedos, sim, porque as estruturas já aconteciam. Eles não construíram novas estruturas, tirando uma ou outra, evidentemente, né? Mas eles aproveitaram clubes de tênis que já tinham, o estádio olímpico que tinha ali no centro de Lima. Os estádios eram muito mais modestos, gente. A gente viu o final de handebol, final de Jogos Pan-Americanos, num ginásio para 800 pessoas. O Brasil é que eu acho que quis dar uma grandiosidade para os Jogos Pan-Americanos e gastar aquele rio de dinheiro para isso que não foram aproveitados sequer para a Olimpíada. Cara, mas na época também eu era muito mais quebrado do que eu sou hoje. Então ir pro Rio não era fácil. Mas eu devia ter ido no final de semana ver os Pan-Americanos no Rio, não fui. Você também não foi no Pan do Rio? Não, também não foi. 2007, 2007, né? 7, acho que foi. Eu tinha acabado de casar, eu tava muito quebrado. Então, eu também não fui, mas o que a gente vê é que o Brasil construiu estruturas para o Pan-Americano que não foram aproveitadas sequer para os Jogos Olímpicos. Aí o Parque Maria Lenk teve que ser todo reformado. Para os Jogos Olímpicos, né? Exatamente. O velódromo foi novo, o Maria Lenk foi todo reformado, o Engenhão foi todo reformado, mas é bem a cara do Brasil, né? Robson, a gente tem 5 minutos. Vamos lá. Japão. Catar, você Japão. Você tá aventando a possibilidade para o Japão. Eu tô imaginando... Eu até vi hoje que eles lançaram, não sei se é oficial, mas parece que eles lançaram aí
Eles vão manter o nome, né? Tóquio 2020. Tóquio 2020, e pegaram o zero e escreveram o 2021. Colocaram o ano para manter o zero. Achei que foi muito legal, uma sacada incrível de quem fez. É essa, né? Eu estou imaginando que eles vão fazer uma força excomunal para fazer os Jogos Olímpicos de Tóquio, que vai ter uma série de restrições e limitações e protocolos, e que talvez fique até mais barato ir para lá, porque pouca gente vai. O que você está achando disso aí? Eu não acredito ainda na realização efetiva dos Jogos, tá, Gustavo? Porque, tu viu, o próprio prefeito de Tóquio já falou, olha, não é certo ainda, a gente quer ter uma segurança dessa pandemia, né? E só que o problema é que os Jogos Pan-Americanos, os Jogos Olímpicos, não se fazem 6 meses. Então eles não vão chegar em maio, junho do ano que vem e decidir ter os Jogos Olímpicos. Ou eles decidem até janeiro desse ano ou não vai ter. Né? Então, assim, eu ainda vejo com muita cautela a realização dos jogos. Eu não sei se a gente tem segurança, pelo menos para fazer uns jogos com público, pelo menos, né? Os atletas estão treinando, sim, estão treinando, vão ter uma deficiência técnica, sim, mas eu não espero... E jogar para 22, vai competir com a Copa do Mundo, e aí você manda meio também ciclo, o ciclo né? olímpico para 24. Meio ciclo, claro, com certeza. É complicado. E o Catar? E aí é onde eu queria chegar, a gente vai ter 3, 4 minutos. No meu íntimo, é óbvio que eu vou envidar todos os esforços. Eu fiz uma previdênciazinha, estou guardando um pouquinho de dinheiro no cofrinho todo mês. Desde que eu voltei da Rússia, eu estou botando um dinheirinho todo mês ali para poder viabilizar, ver se eu consigo viabilizar minha ida para o Catar ano que vem, que é um sonho. E se eu puder e tiver condição, eu gostaria de ir em Copas do Mundo pro resto da vida, que realmente vale a experiência. Vamos ver se vai dar certo. Mas, enfim, eu sempre fico com a sensação de que o Catar vai ser uma Copa do Mundo xoxa, broxante. Por quê? Primeiro, que eu acho que vai ser uma Copa do Mundo cara. Porque eu não sei se eles vão... Por exemplo, na Rússia, Moscou é uma cidade gigante. A gente ficou num hotel super longe do centro, mas muito embora de metrô era rapidinho, mas era longe do centro, era um hotel em conta. Ficamos 3 no hotel em conta. Em São Petersburgo, que era uma cidade já menorzinha, mas a gente ficou num hotel bem localizado e tal, a gente andava muito de ônibus, né? Ficamos os 3 hotéis, também um preço justo. Agora, será que ali em Abu Dhabi, sei lá, cidades do Catar lá, na Abu Dhabi nem é Catar, nem Emirados, enfim, será que as cidades do Catar ali, porque a Copa do Mundo ela vai ocorrer num raio de... Tem como ser em 2 jogos no mesmo dia. 3 jogos no mesmo dia, tu assiste os 3, né? Será que vai ter hotel com preço bom para viabilizar? Primeiro. Segundo, será que vai poder beber? Vamos lá, antes que acabe a nossa live. Primeiro, seu sonho era Catar no Peru, né? Ver o Catar no Peru. Não, aí... Pra mim era ver o Peru, era ver o Peru jogar no botão. Aí... viu? Boa essa também. Mas vamos lá. Assim, ó, eu tenho falas, eu tenho conversas negativas do Catar. O pessoal que foi para a final do Flamengo diz que tudo é muito caro. Tá? Uma Heineken custa R$50, uma cerveja. Pois é, eu vi isso, eu vi os caras postando em um restaurante internacional. Lá e ele fala, e um uísque também, também custa R$50. Na dúvida vai tomar uísque, rapaz. Vai otimizar o teu gasto. Que bebe mais rápido, você fica bêbado mais rápido, né? Então, assim, a minha ideia inicial era passar no Catar só para carimbar a Copa do Mundo e falar que eu tive lá, né? De manter pelo menos uma semaninha na Copa do Mundo lá. Mas eu tenho um grande amigo nosso, que não está participando da live, porque está comandando a live do IBDD, Rafael Bozano, famoso Galo Cinza, que mora meio tempo aqui em Santa Catarina e meio tempo no Catar, meio ano no Catar. 6 meses no Catar. Ele está em Dubai, né? Não? É Doha? Ele está no Catar, tem negócio no Catar, isso em Doha. Não sabia. Tem apartamento lá, tudo. E a imagem que o Rafael traz pra gente, que o Bozano traz pra gente, é sensacional. É totalmente diferente que todo mundo fala pra mim de lá. O pessoal fala que é cara, sim. Dubai é uma cidade... Dubai não é. 1 minuto e 50 pra encerrar. É uma cidade muito cara. Então, assim, eu acho que a Copa vai ser legal desde que tu tenha dinheiro. Se é pra não ter dinheiro, vai assinar a TV aqui do então vou ter que ver na televisão. Porque o Catar vai custar muito caro. Eu tava imaginando que eles iam criar alternativas e assim, você tá, por exemplo, com aquele crachá que a gente tinha na Rússia, você bebe. Vai ter lugar de torcedor que você bebe. Não, porque não faz sentido, cara, vender um copo daqueles de cerveja lá por 50 conto, esquece. Tu não vai poder beber na rua? Não vai poder beber na rua. Isso aí acontece. Tu vai beber nos hotéis e nos bares internacionais, que normalmente fica no primeiro andar de toda a avenida. É isso que o Rafael me explicou, o Bozano me explicou. Robson, tu sobe no primeiro andar da avenida inteirinha, ali são os bares liberados. E que eles chamam de internacionais, hotéis internacionais. Agora, na rua, isso esquece, não vai acontecer. Deve ter a FanFest também. Cara, 1 minuto, vamos cair, né? Gente. Cara, show de bola, valeu, sensacional. Nós temos que fazer outra depois, pra gente depois desenvolver mais o Catar e o Japão.
Eu acho que tem muito Exatamente, que falar boa do ideia. Catar e Japão. Então, tem bastante coisa para falar aí, foi uma live muito legal. Gustavo, obrigado aí pelo convite. Eu Gustavo que agradeço, Henrique foi aí show de bola. participando, tá? Beijão para vocês aí de BH, Com contem Deus. com a gente. E vamos ver, quem Floripa, sabe, vamos junto pro Catar. Floripa aguarda vocês aí de braço aberto mais uma vez. Em Tá breve, bom? eu quero naquele esquema do barco lá. Com Ô, Deus. tamo junto, beneficência aí, o coraçãozinho beneficência. Tamo junto. Um abraço. Até Valeu, mais. tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.